Há poucos dias eu trouxe para vocês um vídeo com os 10 ETFs que nós brasileiros mais investimos e gostamos ao colocar o pezinho diretamente lá fora nos Estados Unidos. E aí muitos de vocês pediram quais eram as ações e outras classes de ativos também que eu vou me programar para trazer aqui no canal. Mas hoje então eu quero trazer para vocês as 10 ações que nós brasileiros mais investimos e gostamos ao colocar o pezinho diretamente lá para fora. Não tô falando de BDR aqui na B3, gente, tô falando de investir diretamente lá fora. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixem o like de vocês, se inscreva aqui no canal porque tem conteúdo novo toda semana e fiquem comigo até o final do vídeo, gente, porque eu confesso que tem ação aqui no meio, tem uma ação específica aqui no meio que eu fiquei surpresa de ver ela ali na lista, mas eu acho que tem alguns motivos para isso e claro, quero que vocês me contem também no final se vocês têm algumas, eu acredito que vocês vão ter mais de uma dessas, né? Mas se vocês têm algumas dessas ações na carteira de vocês. Mas vamos lá, gente. A primeira eu acho que para surpresa de 0 pessoas, essa é a ação preferida dos brasileiros e talvez não só dos brasileiros, mas de boa parte dos americanos lá nos Estados Unidos, é a Nvidia. Eu fiz um vídeo recentemente dela aqui no canal falando sobre uma queda acentuada que ela teve em uma única semana de 15%, mas quando a gente olha o acumulado do ano, ela ainda assim sobe mais de 117%. É só porque, como ela é uma empresa do setor de tecnologia, que ela acabou se multiplicando por mais de 7 vezes ao longo desses últimos anos, em tese a gente está enxergando ela com um valuation um pouco esticado, que não quer dizer que ela não possa subir mais, né? Mas que ela tá com um valuation um pouco mais esticado, então qualquer receio de recessão ou aquela pitadinha de risco um pouco maior na questão de economia americana e tudo mais, isso já impacta principalmente esses ativos que estão relativamente caros, entre aspas, né, gente? Eu coloco entre aspas porque não é nada que não esteja tão caro que não possa ficar mais caro ainda. Mas a questão é que aí as pessoas acabam, né, na hora do vamos ver ali, encerrando parte das suas posições, realizando parte dos lucros e olhando para aquilo que talvez ofereça um pouco menos de risco, que esteja um pouco mais barato, ou que não acompanhou, por exemplo, toda essa alta, como foi o caso de Nvidia. Mas não adianta. Ela é uma empresa que despontou, caiu no gosto de todo mundo, trabalha com tecnologia, tem ganhado muito corpo por conta da inteligência artificial, então tem muitas outras empresas que dependem dos componentes dela, de chips, de placa de vídeo, e claro, não somente isso, porque tem a parte de jogos, criptomoedas, tem vários setores que ela acaba atuando, mas claro que nesses últimos 2 anos, talvez o que mais tem se falado é essa questão de inteligência artificial. Mas beleza, gente, saindo de Nvidia, vamos para a segunda ação, que é Apple. Pois é, Apple, gente, eu acho que também não é surpresa para muitos, a Apple basicamente ela tem um poder muito grande de fidelizar, cativar, trazer experiência para os clientes, então muitos de fato têm o desejo de ter algum produto da maçã. Recentemente ela anunciou aí o seu novo iPhone, que acredito que não vai mudar muita coisa do último iPhone que ela lançou também no ano passado, nos últimos anos, né, não tem tido grandes mudanças assim, mas ela anunciou que vai ter aí alguma questão com a inteligência artificial, ChatGPT integrado ali com a Siri, essas coisas assim. E aí é claro que todo mundo fica de olho na maçã, porque por mais que talvez ela não tenha entregue grandes inovações nesses últimos anos em seus produtos, é aquilo que eu disse, ela traz uma experiência, ela tem a capacidade de fidelizar e cativar muito os seus clientes. E aí não tem jeito. É uma empresa que também cresceu bastante, né, nesse setor de tecnologia. Somente nesse ano aí já sobe 12, quase 13%. Mas beleza, gente, saindo de Apple, vamos ainda falar de uma empresa que ela tá no setor de varejo barra tecnologia também, que é a Amazon. Sim, a Amazon, que demorou muitos anos patinando, mas quando ela engatou a primeira marcha, subiu como um foguetinho na bolsa de valores e somente esse ano tá subindo aí mais de 18%. Ela é uma empresa sim de crescimento, não é uma empresa de dividendos, e ela basicamente tem vários braços, então desde a parte de varejo, de e-commerce, de livros, ela tem toda a parte de cloud, de tecnologia, data center, então assim, ela consegue estar super diversificada, ela tem conseguido entregar bons resultados, inclusive, e isso tem refletido então diretamente nas suas ações. Mas beleza, gente, vamos sair então de Amazon e agora vamos um pouco para o setor financeiro.
Pois é, o quarto lugar ficou com a Berkshire Hathaway, do nosso velhinho de Omaha, Warren Buffett. Sim, basicamente a Berkshire é uma holding que investe em várias outras empresas. O foco dela também não é dividendos, o próprio Warren Buffett não tem foco em dividendos, apesar de receber muitos dividendos por algumas ações, mas a questão é que quem investe nela, e eu, por exemplo, invisto nela, geralmente a gente investe com a cabeça de que, cara, eu quero muito ter participação no que é o conhecimento e experiência, por exemplo, de Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, né? Se ele fez o que fez, com certeza ele sabe o que faz também com a sua empresa, com a holding, e escolher os ativos que estarão dentro dessa holding. Então, quando a gente investe, por exemplo, na Berkshire, é muito para a gente poder ter um pedacinho do resultado, mas também da própria cabeça do Warren Buffett, né? E aí, somente nesse ano, ela acabou se destacando, subindo aí quase 30%. Mas beleza, gente, saindo então de Berkshire, vamos para outra empresa do setor de tecnologia, que é a Microsoft. Sim, Microsoft também tem sido muito impulsionada por conta de serviços na nuvem, também está desenvolvendo questões de inteligência artificial. Basicamente, essas principais empresas de tecnologia, ou as Magnificent Seven, que a gente chama, né, as 7 magníficas do mercado lá fora, elas estão muito envolvidas com essa questão de inteligência artificial e com essas questões, e também acabaram ganhando bastante corpo, puxando bastante esse bonde do S&P 500, né? Essas empresas de tecnologia foram as que despontaram, que saíram na frente. Somente nesse ano, a Microsoft, ela já sobe aí mais de 7, quase 8%. Agora, gente, saindo de Microsoft, vamos para a posição que eu confesso que fiquei surpresa de ver ela aqui, que basicamente é Nubank. Pois é, Nubank ficou com a 6ª colocação de ação preferida dos brasileiros. E ele basicamente é um banco digital que ele até fez o seu IPO, ele disponibilizou os BDRs aqui no Brasil, e aí teve algumas mudanças nos seus BDRs aí no meio do caminho, e aí eu acho que isso fez com que muitos brasileiros também tivessem ela na carteira, né? Muitos aqui no Brasil receberam aquele pedacinho quando teve a questão do IPO, e aí aquele pedacinho virou um micro pedacinho, porque ela chegou a cair 68% ali logo depois que ela fez o seu IPO no ano seguinte, mas ela vem se recuperando. Ela chegou inclusive agora em 2024 ultrapassar o Banco Itaú em valor de mercado. E isso era algo inimaginável, porque nós estamos falando de um banco super tradicional de anos e anos e um banco digital, Nubank, que vinha patinando até então desde o seu IPO. Muitos eram céticos quanto à questão dos resultados do banco, mas ele começou a entregar aí resultados até que interessantes, e ainda que tem alguns fatores de risco, como uma inadimplência muito alta, é inegável que eles vêm melhorando aí os seus resultados e, né, quando a gente fala de valor de mercado, então acabou se equiparando a um dos maiores bancos que nós temos aqui no Brasil. Eu acho que boa parte dos brasileiros acaba tendo Nubank na carteira, sim, porque gosta, é uma empresa que conhecem, que sentem confiança ou até mesmo que utilizam, mas eu acho que uma boa parte também, gente, foi por conta das mudanças nos BDRs. Quando nós tivemos mudanças nos BDRs no ano passado de Nubank, as pessoas tinham algumas opções: converter o BDR em estoque diretamente lá fora, manter o BDR ou vender o BDR e receber uma parte em dinheiro. E eu acho que sim, uma boa parte da galera acabou convertendo esses BDRs e tendo as estoques diretamente lá fora. Então, talvez isso ajude o Nubank a estar na 6ª posição, mas é inegável, né, gente, que ele começou a entregar alguns resultados para além, talvez, do que o mercado estava esperando, tanto que somente nesse ano aí já sobe mais de 65%, como vocês estão vendo aí na tela. Mas beleza, gente, vamos sair então de Nubank e vamos para a 7ª posição, que é Alphabet. Sim, a Alphabet, que é Google, basicamente, né? Então, bom, não sei hoje como que a gente vive basicamente sem Google, é o principal buscador nosso, mas não somente isso, tem várias outras funcionalidades, ferramentas lá dentro, também estão muito envolvidos com essa questão de tecnologia, de inteligência artificial, e aí Google acaba sendo a 7ª ação preferida dos brasileiros, somente nesse ano aí já subiu mais de 7%. Agora, saindo de Google, gente, mas ainda assim ficando no setor de tecnologia, vocês estão vendo, né? Praticamente as Magnificent Seven, as 7 magníficas, que acabam entrando no meio dessa lista, né? Em 8º lugar nós temos Meta.
Pois é, quando a gente fala do antigo Facebook, né, mas que acabou mudando para Meta, dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, não tem como, né? Algo que a gente usa muito no nosso dia a dia, tem crescido bastante, questão de redes sociais tem evoluído pra caramba, também tem feito alguns investimentos na questão de inteligência artificial e a empresa, então, de Mark Zuckerberg somente nesse ano aí já sobe mais de 64%. Agora, saindo de Meta, vamos para a empresa de alguém um tanto quanto polêmico. Pois é, vamos falar de Tesla, do Elon Musk, que tem travado uma briga aqui no Brasil por conta do Twitter, do X, eu ia falar do Twitter, por conta do X, que até então, até onde eu tô gravando esse vídeo para vocês, está suspenso, né? E aí, de qualquer maneira, Tesla acaba ocupando a 9ª posição dos brasileiros, né, que acabam colocando na carteira. Muito por conta dos carros elétricos, por toda a inovação, por toda a questão de pesquisa que tem feito. E quer queiram, é inegável, né, gente? A cabeça do Elon Musk parece que é algo muito fora do normal. Ele tem algumas invencionices, vamos dizer assim, né? Algumas questões de tecnologia, coisas que ele busca fazer, né? Fazer foguete da ré, essas coisas assim, que claro que a gente tem que trazer todo esse mérito para ele. Ainda assim, as ações da Tesla, esse ano, elas estão caindo aí mais de 10, quase 11%, mas muito também, né, gente, porque ainda é um mercado que, apesar de estar crescendo, cresce um pouco mais devagar. Começaram a aparecer alguns concorrentes, como BYD, algumas chinesas e tudo mais, e também tem a própria questão, né, de ciclos, né? Então, quando existe um receio aí de ciclos econômicos, de uma recessão ou qualquer coisa nesse sentido, essa é uma empresa que com certeza pode acabar sendo impactada, porque nós estamos falando aí talvez de bens de consumo, e não são bens de consumo, né, qualquer coisinha que é uma canetinha, nós estamos falando de carro, e aí é claro que as pessoas podem ter restrições em relação a tudo isso. Mas beleza, gente, saindo de Tesla, precisamos falar então da última posição, mas que é a 10ª posição, então ainda assim uma posição muito importante, e que ela é a preferida dos brasileiros, mas não somente dos brasileiros. Eu acho que ela também está no hall de listas preferidas, né, de ações preferidas do próprio Warren Buffett, que é a Coca-Cola. Coca-Cola, gente, ela já sobe nesse ano mais de 22%, e ela sim é uma empresa que, apesar de apresentar muito crescimento ao longo dos anos, o Warren Buffett, que o diga, né, ele já tá há quase 30 anos com as ações da Coca-Cola, ele viu um crescimento extraordinário nela, ainda assim ela é uma empresa que ela é considerada uma boa pagadora de dividendos. Ela tem um yield aí na casa de 2,7%, 3% ao ano. Para nós, brasileiros, que estamos acostumados com taxas de juros mais altas, isso parece pouco, mas para os americanos, que a taxa de juros dele, na maior parte do tempo, tá ali entre 1% e 3%, quando a gente pega uma empresa que paga na média aí 2,5%, 3%, ela é considerada uma boa pagadora de dividendos. Então, Coca-Cola é Coca-Cola, né, gente? É claro que a gente sempre remete à questão de refrigerante, mas Coca-Cola não é só refrigerante, existem vários outros produtos, né, dentro do seu portfólio, e ela é uma empresa que segue crescendo bastante ainda ao longo desses últimos anos, ainda que muitos digam, ah não, o mundo tá mudando, numa pegada mais saudável, a gente esquece, né, gente, que Coca-Cola não é só a latinha de Coca-Cola, então ela consegue surfar em diversos cenários, beleza? Bom, pessoal, e essas foram as 10 ações que nós brasileiros mais investimos lá fora, mais gostamos ao colocar o pezinho diretamente lá fora. Me contem aqui nos comentários quantas dessas ações vocês tinham ou têm, na verdade, na carteira. Bom, eu me despeço por aqui, vejo vocês então no próximo vídeo.